Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do nosso podcast, que é um produto Brand Med. Hoje a gente está recebendo um convidado muito especial, que é Kleber Braga. Ele é ortopedista e traumatologista e tem pós em medicina do esporte e cirurgia de joelho. Kleber, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tu pode começar se apresentando e falando um pouco da tua jornada dentro da medicina e porquê da tua escolha na residência de ortopedia também. Bom, obrigado. É um prazer estar aqui com uma amiga muito querida, que eu admiro bastante. Falar sobre a gente é sempre um pouco difícil, né? Mas eu vou tentar falar um pouco sobre mim. Me apresentando também, eu sou o Dr. Kleber Braga, como a Anne falou, sou ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, mas no meu dia a dia eu acabo atendendo todas as patologias dentro da ortopedia e acabo atendendo muitos atletas profissionais e amadores. A minha jornada dentro da medicina, acho que começou lá atrás, esse interesse vem desde criança. Eu sempre fui fascinado pelo corpo humano, sempre quis aprender mais sobre biologia. E quando foi chegando próximo da escolha de decidir qual carreira eu queria seguir, medicina sempre foi a minha primeira opção, né? Poder unir esse fascínio que eu tinha pelo corpo humano, pelas aulas de biologia, com a oportunidade de poder ajudar o próximo e ser útil para a sociedade, que é algo que eu procuro até hoje. E dentro da faculdade de medicina a gente se descobre, assim, acho que a cada novo módulo, né? Então, ortopedia não era uma das minhas primeiras escolhas quando eu comecei a faculdade. Eu acho que quase todo mundo que entra na faculdade começa muito deslumbrado com cardiologia, com neurologia. E comigo não foi diferente, né? Durante a faculdade eu acompanhei vários neurocirurgiões, eu entrava bastante em cirurgias e foi despertando em mim esse amor pela cirurgia. Mas a ortopedia já veio aparecer para mim já no finzinho da faculdade e eu fiquei fascinado pelos bons resultados que a gente tinha nas cirurgias de ortopedia, né? O paciente normalmente passava por um procedimento cirúrgico ou um procedimento até mesmo conservador, com a imobilização, seguia um processo de reabilitação com fisioterapia e normalmente ele tinha um resultado muito bom, né? E o que eu gosto muito até hoje dentro da ortopedia é essa sinergia, essa parceria que a gente tem entre os profissionais médicos, né? Você vê que um se especializa em joelho, outro se especializa em quadril, um acaba encaminhando esse paciente para o colega e depois a gente tem também essa parceria forte com o pessoal da fisioterapia, da reabilitação, né? Que é fundamental para o sucesso de um tratamento. Ótimo. Eu estava vendo, eu estava estudando um pouquinho para te trazer aqui, né? E eu estava vendo algumas pesquisas relacionadas a números de casos de lesões de joelhos, que em uma dessas pesquisas apontava que em torno de 69% dos brasileiros, sendo 70% mulheres, 70,5% mulheres, são acometidos de lesões, né? Tanto graves como menores lesões também. Na tua opinião, e o que tu vê também no teu consultório, por que acontecem essas lesões, por que tantas pessoas sofrem com isso e por que também as mulheres são as mais prejudicadas, né, nesse sentido? Então, isso é interessante, né? Realmente a gente vê esse predomínio de mulheres no consultório e principalmente quando se fala de joelho, né? E essa questão tem a ver um pouco com a anatomia. A gente sabe que a mulher, ela tem, por uma questão anatômica, a pelve ou a bacia um pouco maior. Pode continuar. A mulher, ela tem a pelve ou a bacia um pouco maior, justamente pelo fato da mulher ser a genitora, né? Então ela tem essa bacia maior para que o bebê possa passar. E isso faz com que o joelho da mulher seja um pouco mais valgo, um pouco mais ambeta, como a gente fala no popular, né? Ela tem a bacia maior e o joelho entrando um pouco mais. Isso faz com que a patela, a bolacha do joelho, seja mais lateralizada. Então esse atrito entre a patela e o fêmur causa uma condição muito comum no sexo feminino, que é a condromalácia patelar.
E aí quando a gente vê uma mulher jovem, com dor no joelho, que treina, fala muito a favor de um diagnóstico de condromalácia patelar, que é muito mais frequente no Muito sexo comum feminino. E aí a gente tem que levar em consideração outros fatores, né, como o sedentarismo, né, pessoas acima do peso aumentam muito a pressão sobre o joelho, né, pessoas que são sedentárias, pessoas que não fazem nenhuma atividade física, também a gente sabe que prejudica a articulação, e até mesmo pessoas que treinam, né? Se você não tiver um acompanhamento, se você não fizer o treino de uma forma adequada, você pode sim agredir e prejudicar a sua articulação, por mais que a gente sempre oriente, né, um fortalecimento, porque você vai ter a articulação envolvida e protegida por essa musculatura. É importante que você siga orientações de profissionais e, de preferência, tenha um profissional por perto para estar te orientando. Nessa tua fala, a gente vai tivemos várias perguntas, né, de pessoas que mandaram para você, pessoas que são atletas mais desenvolvidos e também pessoas que são atletas amadores, né. Dentro da tua fala, eu tive duas perguntas também. Você falou sobre a bacia, né, com relação ao feminino. A segunda dúvida, na verdade, é um comentário sobre essa ambiguidade do exercício físico e o joelho, né? Porque se você não faz exercício, você acaba tendo esses problemas, né? E se você faz exercício também, acaba também tendo problemas como esse. Então, assim, é bem interessante frisar essa importância do fortalecimento muscular dentro dos profissionais também de educação física nas academias, para que atletas amadores eles não sofram com isso posteriormente, né? Sim. Com relação à gestação, também é comum a gente atender paciente gestante com dores no joelho, principalmente em coluna lombar. Então, assim, o problema do joelho é justamente pelo aumento muito rápido do peso. Existem estudos que mostram que a cada quilo de peso acima do seu peso ideal aumenta em 4 vezes a pressão sobre o joelho. Então, se esse paciente aumentou 10 quilos, o joelho entende como 40, né? O joelho é o primeiro a sentir a pressão devido a esse ganho de peso. Mas é muito frequente gestante procurar a gente no consultório com dor lombar, né? Como tem esse aumento da barriga durante a gestação, a coluna lombar, que fica logo ali atrás, sofre com esse ganho de peso, né? E aí sim, existem algumas orientações que a gente pode passar para diminuir esse agravante na coluna lombar, né? E como você falou, a prática de atividade física também é importante, né? Eu particularmente gosto de recomendar um Pilates nessa fase de gestação, porque tem um fisioterapeuta que entende muito de patologia por perto para orientar essa paciente. Envolve exercícios de fortalecimento, envolve exercícios de alongamento, que vão ajudar a proteger o core e durante a gestação. E existem também medidas analgésicas que a gente pode usar também na gestante. Um problema muito grande que eu vejo no consultório quando a gente recebe gestante é a questão da medicação, porque gestante tem uma série de contraindicações com medicações para que não possa prejudicar o feto. Então a gente evita anti-inflamatórios, né, evita alguns analgésicos, mas existem sim opções terapêuticas analgésicas que a gente pode usar, muitas vezes um analgésico tópico, né, que a gente coloca ali um adesivo na coluna lombar da paciente. Tem que ter muito cuidado com o princípio ativo que tem ali, porque existe uma série de restrições que gestante não pode usar, mas sem querer fazer propaganda ou usar marcas, a gente sabe que tem algumas seguras no mercado que contém só analgésico tópico e que ajuda muito a gestante que sofre com dor lombar. Ótimo. Outra pergunta também que eu tinha até elaborado para trazer para você aqui diante desse aumento de atividade física, de fato, como a gente eu já adiantei a pergunta aqui, na verdade, né? O exercício físico, ele é um aliado ou um vilão com relação a quem tem já problemas no joelho? Perfeito. Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar é que a gente não recomenda fazer atividade que cause dor. Então, se você sente dor, a gente vai primeiro investigar a causa,
provavelmente passar uma medicação, fazer um processo de reabilitação para te devolver para o esporte com mais segurança. Agora sim, a prática de atividade física é um aliado importante, né? Como eu falei, a gente precisa da musculatura fortalecida para proteger as articulações, mas chegar a um diagnóstico é essencial para que o médico possa conduzir esse tratamento da melhor forma. E aí, existem algumas atividades que causam impacto para o joelho, né? Como é o caso da corrida, do jumping, do funcional, do crossfit, né? Que causam impacto para a articulação. Então, se você não tem uma musculatura bem desenvolvida e você vai realizar atividades de impacto, isso vai agredir o joelho. Então, para quem já tem diagnóstico de uma condromalácia patelar, de uma artrite, uma artrose do joelho, a gente vai primeiro reabilitar esse paciente, vai primeiro fazer um trabalho de fortalecimento para que a gente possa devolver o paciente para a atividade que ele quer praticar, seja uma corrida, um jumping, um crossfit, um funcional, com esse joelho preparado para receber esse estímulo. O que eu vejo muito no consultório são pacientes que querem fazer atividades de impacto, como é o caso da corrida, que é uma atividade muito comum e muito rotineira na vida de muitas pessoas, mas que não fazem um fortalecimento. E aí acaba lesionando o joelho, acaba fazendo uma tendinite patelar e não entende a causa. Mas a causa é justamente porque o joelho não estava preparado para receber aquele estímulo. A gente também já recebeu algumas perguntas com relação a isso, que a gente vai conversar mais um pouquinho, respondendo cada participante. Aqui outra, né? É comum a gente ver, como a gente também já tinha falado, né? É comum a gente observar pessoas que têm problemas no joelho e no joelho, no pé, problemas nas articulações, e elas levam esse problema durante muito tempo, né? Sim. Então, assim, quais as causas e perigos, principalmente para a sua especialidade, que é o joelho? O que pode ocasionar? Pronto, falando então sobre o desgaste da cartilagem do joelho, que é uma causa comum de procura no consultório, se a gente começa um tratamento de forma mais precoce para aquela perda, aquela lesão de cartilagem, como é o caso da condromalácia patelar, principalmente em pacientes do sexo feminino, jovens, a gente consegue fazer um tratamento adequado de uma maneira mais precoce, mais inicial, a gente consegue preservar mais a cartilagem do joelho, porque a gente sabe que essa cartilagem ela não regenera. Então, se eu consigo preservar essa cartilagem, seja através de colágeno, seja através de ácido hialurônico, seja mesmo fazendo um fortalecimento dessa musculatura para que o joelho não sofra com impactos, quando essa mulher estiver mais velha, daqui a 10, 20, 30 anos, ela não sofrer com artrose do joelho, porque a gente sabe que a condromalácia patelar ela pode sim evoluir futuramente para uma artrose. E aí é uma doença muito mais grave, porque é uma perda importante da cartilagem do joelho, que muitas vezes precisa de um tratamento até mesmo cirúrgico, né, invasivo. Então é algo que a gente tenta evitar. E com relação às lesões do esporte mais frequente no joelho, como as lesões do menisco, que é aquele amortecedor do joelho, ou uma lesão de ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, os colaterais, um paciente que tem uma lesão dessa magnitude e convive com ela, né, mesmo sentindo aquele joelho frouxo, folgado, sem firmeza, isso também predispõe a uma artrose.